Bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer, em nome do Banco Interamericano de Desenvolvimento, pelo tempo de vocês, para participar dessa nossa conversa sobre o mercado de participação privada em infraestrutura no Brasil, PPPs e concessões, e como que esses instrumentos vêm se desenvolvendo no país, e particularmente sobre o papel que eles têm ou que eles podem ter para ajudar no desenvolvimento de ferramentas de financiamento climático no país. Meu nome é Marcos Siqueira, sou especialista em parcerias público-privadas do banco aqui em Washington, e vou estar na próxima hora aqui, participarei da conversa com dois convidados que vão compartilhar as visões conosco. A primeira convidada é a Cristiane Vitorino, da Agência Brasileira de Desenvolvimento, da Associação Brasileira de Desenvolvimento, que como ela mesma vai apresentar em breve, tem tido um papel importante para liderar o debate sobre a participação dos bancos e das agências de desenvolvimento brasileiras no tema de participação privada em infraestrutura. Também conosco, o senhor Guilherme Naves, que é sócio da consultoria estratégica em PPPs, Radar PPP. Eu queria começar, sem mais, direto com a Cristiane, para que possa compartilhar um pouco a visão da BDE e como que ela entende o papel das agências e bancos de desenvolvimento nesse tema. Bom dia, pessoal. Primeiro, eu queria agradecer a todos os participantes aí do webinar, agradecer ao BID e à Radar PPP por essa parceria, por essa oportunidade da gente estar aqui tratando de um tema tão importante, né? Infraestrutura já era prioridade, sempre foi prioridade, e falar sobre parceria público e privado é muito relevante, principalmente nesse momento, que é um momento muito complicado, né, que todos nós estamos vivenciando, mas onde o Sistema Nacional de Fomento faz toda a diferença. Então, a gente retratar esse tema agora, nesse momento, para pensar já e planejar um pós-crise, é muito importante. Então, as agências, esse tema era um tema que a gente já vinha trabalhando com uma certa intensidade, em parceria, né, com o BNDES, as agências de fomento e as agências, os bancos de desenvolvimento. Com o BNDES, a gente tinha um grupo, que a gente chamava de Grupo PPP, onde participavam as instituições que, na ocasião, tinham abertos unidades de PPP dentro das suas estruturas para começar a estruturar a modelagem de projetos e ver como é que poderiam impulsionar o tema e auxiliar os municípios, principalmente os municípios, na estruturação de seus projetos de parceria pública e privada. Ficamos 2 anos, né, trocando bastante experiência, aprendendo também muito com o BNDES, com o próprio BID, que participou várias vezes. A Radar também teve uma participação em algumas reuniões dessa, foi muito relevante. Mas a gente quer aprofundar o tema, principalmente a questão da capacitação desses nossos associados, um pouco de menor porte, para ver como é que efetivamente a gente consegue potencializar e alavancar esses projetos lá na ponta, principalmente numa discussão sobre os projetos de menor complexidade, né? Como que a gente dá escala e a gente proporciona esses projetos nos municípios de menor porte. Então, isso é uma discussão que a gente começou lá atrás, nesse grupo, e que a gente tem que avançar.
Mas não vou tomar o tempo, eu acho que a figura principal aqui é a Radar PPP, que vem apresentar para a gente uma experiência já desenvolvida, que a gente acompanhou em parceria com o BID, com uma das nossos associados. Acho que é relevante para os demais associados que estão participando desse evento. Então, mais uma vez, eu queria agradecer aí a Radar e o BID por essa parceria, né? Com o BID a gente tem uma parceria de longos anos e sempre foi um sucesso. Então, obrigado, vou ficar aqui à disposição também de vocês para perguntas futuras. Obrigado, Cristiane. Contar com o engajamento da BDE é um privilégio para o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Antes de passar a palavra para o Guilherme, eu queria rapidamente apresentar para vocês um pouco do contexto, da razão pela qual o BID vem apoiando tão incisivamente o tema de PPPs no Brasil. Por sinal, mais do que no Brasil, o Banco Interamericano de Desenvolvimento ele acredita muito fortemente de que PPPs e concessões têm uma contribuição muito efetiva para a promoção do desenvolvimento da América Latina. O banco acompanha políticas de infraestrutura em países latino-americanos de forma muito próxima já há muito tempo. E um aprendizado muito forte de todo esse acompanhamento é que há um espaço para aumentar a eficiência da implantação de infraestrutura. Ou melhor, os países latino-americanos estão longe de conseguir ainda a maior eficiência possível em cada dólar que eles aplicam com a construção de hospitais, escolas, estradas, linhas de energia, de transmissão de energia. E na nossa visão, as parcerias público-privadas e as concessões têm um papel central nessa busca por eficiência. Isso acontece por várias razões, né? As PPPs elas permitem que a eficiência seja aumentada, primeiro porque elas permitem um modelo de alocação de risco que são inviáveis em contextos de financiamento público de infraestrutura. E como vocês sabem, a alocação de risco gera incentivos muito eficazes para a melhoria da qualidade dos serviços. Além disso, e isso é um tema para o qual seguramente nós vamos voltar na discussão, as PPPs criam condições de flexibilidade, tanto orçamentária quanto financeira, que criam espaço para inovação na maneira como se financia infraestrutura. O modelo tradicional de financiamento de infraestrutura de entidades públicas brasileiras, que é a emissão de dívida soberana pela União ou de dívida subnacional para a implantação e para a obra pública tradicional, criou um cenário em que o único instrumento relevante financeiro disponível é o crédito a entidades públicas. Portanto, muito monótono. E essa plateia consegue perceber isso claramente. O que as PPPs permitem é uma flexibilidade, tanto de usar os instrumentos orçamentários, que tentam equilibrar custos de curto prazo, com diferimento de pagamentos ao longo prazo, com instrumentos financeiros mais inovadores. Então, nesse contexto, isso é verdade para o Brasil e é verdade para quase todos os países da América Latina, PPPs têm um papel-chave para melhorar a eficiência de infraestrutura e, portanto, promover o desenvolvimento socioeconômico da região. A gente tem convicção disso. A pergunta relevante, portanto, é quais as condições nas quais as PPPs fazem sentido? O que precisa ser feito para que as PPPs funcionem? E o banco também, a partir da experiência de décadas na região, tem uma visão bastante consolidada do que precisa ser feito. Na verdade, esse quebra-cabeça precisa ter pelo menos 4 peças, né? Quer dizer, PPPs funcionam quando há capacidades institucionais, ou seja, quando as entidades públicas têm instituições e pessoas que conhecem instrumentos, sabem operá-lo. Para isso, as agências e bancos de fomento no Brasil cumpriram um papel muito relevante nos últimos 20, 30 anos.
O BNDES é um case internacional, mas também entidades subnacionais cumpriram um papel muito importante, cumprem hoje no Brasil. Então, mas o primeiro peça do quebra-cabeça é capacidades. A segunda peça do quebra-cabeça são regulações. Nesse quesito, o Brasil ele avançou muito rápido durante a década de 90, os primeiros anos da década dos anos 2000, mas parou. O Brasil, vários outros países da região, Colômbia, inclusive países menores como República Dominicana, conseguiram avançar com modernizar regras para atrair investimento privado em infraestrutura mais rápido que o Brasil. Acho que esse é um lugar relevante para avançar, mas é uma condição muito importante. A terceira condição, a terceira peça desse quebra-cabeça que o banco reconhece, é preciso preparar bem projetos. Não é automático que, ao se optar por desenhar uma PPP para um determinado projeto de infraestrutura, que a PPP seja capaz de gerar valor. Para que o mecanismo de PPP seja capaz de gerar valor, é necessário um esforço profissional longo que custa para garantir que o desenho do modelo de negócios produza vantagens para os usuários, governos e investidores. Ou seja, projetos precisam ser bem preparados. Para isso, uma vez mais, as agências de bancos de desenvolvimento no Brasil tiveram e têm um papel muito relevante. E, por último, mas não menos importante, as primeiras três condições que eu me referi, capacidade institucional, regulação e preparação de projetos, são atividades do lado do governo, né? Quer dizer, são para-casas que governos precisam fazer. Mas existe uma quarta condição que tem a ver com um ambiente sem o qual as três condições anteriores se tornam insuficientes, que é preciso que haja um ambiente do qual a capacidade de financiamento dos investidores privados exista e seja adequada às características dos projetos, tanto em termos de prazo quanto em termos de modelo de receita. Quer dizer, você pode fazer o programa de PPP que for, com as melhores capacidades institucionais, as melhores regras e os projetos incrivelmente bem preparados. Se o ambiente no qual o projeto está sendo desenvolvido não tivesse sido não contar com instrumentos de financiamento adequados, os projetos vão falhar. Tem um problema aí do buy side, né? Do time que compra os projetos, que precisa ser atendido. E para isso o banco também acredita, e nesse contexto o banco também acredita que isso é importante. Mas qual que é o meu ponto? É que, e aí eu já concluo, é que ao longo dos últimos 4, 5 anos, o BID renovou de forma muito incisiva a disposição de apoiar países na América Latina a desenvolver PPPs e, portanto, como a tela que vocês estão vendo é o diagnóstico que o banco faz, a estratégia de intervenção do banco passa a ser focada nesses 4 componentes. Então, o banco tem desenvolvido um esforço incrível de treinamento, tanto online quanto presencial. No Brasil, isso é verdade para quase todos os países da América Latina, mas no Brasil, ano passado, a gente fez diversos cursos presenciais. A gente lançou um Massive Open Online Course, um curso aberto que treinou 4.000 pessoas ano passado. A gente está revendo o curso esse ano e fomenta e apoia várias atividades de capacitação, inclusive essa do qual o Guilherme vai mencionar em breve. O banco tem atuado muito em modernização regulatória para tentar tratar desse segundo peça do quebra-cabeça. A gente tem revisto, no último ano, a gente atuou em revisão normativa em países como Colômbia, Peru, Honduras, Panamá, Uruguai, Brasil, numa discussão sobre indenização por término antecipado dos contratos, enfim, em vários outros. A gente tem, terceiro e não menos importante, a gente tem atuado muito fortemente para preparar projetos. Isso foi uma linha de ação que começou muito fortemente nos últimos 2, 3 anos. A gente aprovou um orçamento interno do banco que o número já está em torno de 20 milhões de dólares só para preparar projetos. E tem feito projetos no Brasil, a gente tem atuado em projetos subnacionais junto com a Caixa Econômica Federal,
a gente tem apoiado estados de São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina, alguns municípios com projetos de iluminação pública, e além disso, em vários outros países da região. Quer dizer, houve uma mudança radical em approach nos últimos 3 anos para essa pecinha do quebra-cabeça, em que o banco decidiu mergulhar de cabeça no apoio à preparação de projetos. A gente pode falar sobre isso nas discussões. E por último, mas não menos importante, o quarto componente, a quarta peça do quebra-cabeça, que, como eu disse, sem ela o quebra-cabeça não fica completo, que é promover condições de financiamento. Essa iniciativa é liderada por um departamento do BID, que é o Departamento de Conectividade de Mercados Financeiros, que vem fazendo um trabalho incrível em toda a região, sobre a liderança do gerente Juan Ketter, mas com uma equipe muito qualificada, Maria Neto, que alguns de vocês seguramente conhecem, Luciano Schweizer aí, fazendo a ponte no Brasil, Rafael Lima. Essas pessoas vêm inovando de forma muito, diria quase inédita, mas inovando de forma muito relevante a maneira como o ambiente de financiamento contribui para o sucesso de PPPs na América Latina. Uma dessas iniciativas, dessa quarta pecinha do quebra-cabeça, tem sido no Brasil uma experiência muito interessante, que também em parceria com a BDE, que é o LEB, que é o Laboratório de Inovação Financeira, né? Representa um acordo entre várias instituições que vem promovendo discussão de como modernizar os instrumentos de financiamento no Brasil, para que seja possível alavancar recursos públicos e privados em projetos que possam não somente cumprir os objetivos de desenvolvimento sustentável, mas também os nationally determined contributions do Acordo de Paris do Brasil. Mas, voltando ao meu ponto, só para dizer que, portanto, essas 4 condições representam para nós o caminho a seguir, né? Os passos de um mapa que vão levar a América Latina, especialmente o Brasil, para o lugar onde PPPs e concessões contribuem de forma efetiva para melhorar a vida das pessoas. E a gente segue firme nesse plano e quer ser cada vez mais relevante para a América Latina e para o Brasil nessa direção. Porque no final do dia, e aqui eu termino minha apresentação, porque no final do dia, PPPs e concessões já ocupam um papel muito importante no Brasil e seguirão ocupando um papel cada vez mais importante. Mas para poder nos ajudar a debater o papel que as PPPs têm hoje e, portanto, a relevância dessas 4 iniciativas no contexto de infraestrutura no Brasil, eu vou convidar o Guilherme Naves, que é sócio da consultoria estratégica de PPPs, Radar PPP, para nos ajudar a entender um pouco. Direto a você, Guilherme, você podia começar tentando me ajudar a justificar de por que essas 4 peças do quebra-cabeça são tão importantes. Quer dizer, PPPs no Brasil são relevantes? Qual é o estado do mercado e como que você vê a importância relativa desse instrumento para enfrentar os problemas de infraestrutura no país? A você, Guilherme. Obrigado, Marcos. Bom dia a todos. Prazer enorme. Poderia se apresentar, talvez, seria relevante. Claro. Não vou me estender mais do que o que você já disse. Eu sou sócio da Radar PPP. Eu cuido na Radar PPP das frentes de capacitação e de eventos, então é possível que vocês já tenham me encontrado em alguma dessas iniciativas, e também sou responsável por liderar as ações que a Radar PPP tem, os projetos relacionados aos multilaterais. Agradeço imensamente pelo convite e já vou tentar endereçar a pergunta que o Marcos me fez aqui. Deixa eu só pegar para poder mostrar minha tela. E aí, por gentileza, vocês confirmem para mim se a minha tela está sendo exibida. Confirmado. Muito bem. Pois bem, então o Marcos fez uma pergunta sobre dar um panorama do mercado brasileiro de PPPs, que é basicamente o que a Radar PPP tem no nosso objetivo principal por fazer, né? A gente estampou isso, inclusive, no nome, que é dar esse mapeamento aí, esse monitoramento frequente do que está acontecendo
em todo o território nacional em relação a projetos de infraestrutura por meio de contratos de longo prazo. Só para contextualizar, a gente tem essa ferramenta, alguns de vocês já devem conhecer, que chama Radar de Projetos. Ela basicamente ela faz esse acompanhamento diário de tudo que acontece no mercado nacional. São mais de 2.000 projetos que a gente monitora diariamente. Enfim, é uma base extremamente parruda. Quem teve a oportunidade de acessá-la já teve a chance de perceber a quantidade de nível de detalhe dessas informações. E eu queria pautar a minha conversa com vocês um pouco nesses números, quer dizer, sem desprezar a chance da gente fazer interpretações e análises aqui, porque eu acho que são bem-vindas e contribuem, mas quanto mais próximas e conectadas aos números, mais objetivas elas ficam, e aí eu acho que ajuda vocês mesmos, inclusive, em tirarem suas próprias conclusões. Então, é um pouco do que eu gostaria de fazer, dando um pouco desse tom, mas, evidentemente, aguardando ansiosamente por um debate mais livre também no final. Pois bem, então, só para dizer, o panorama atual do mercado, tirei essa foto aí no dia 28 de abril, portanto, 2 dias atrás, ele diz o seguinte: nos últimos 30 dias, a base da Radar PPP recebeu 41 novos projetos, portanto, iniciativas absolutamente que não estavam sendo identificadas e que foram lançadas e foram, portanto, priorizadas por governos subnacionais ou pelo governo central nos últimos 30 dias, o que a gente considera um número relevante, ou seja, mais de um projeto novo por dia de concessão ao PPP, passando a integrar a nossa base de dados, se acumulando ao estoque de projetos que a gente já monitorava. Mas aí, avançando um pouquinho mais na linha da estruturação dos projetos, né, é legal também perceber que nos últimos 90 dias, portanto, no último trimestre, a gente teve 32 consultas públicas divulgadas. Para quem não é familiarizado com as fases, as etapas do projeto de PPP, a consulta pública é aquele momento do tempo em que o governo se sente confiante o suficiente sobre um edital que foi estruturado e oficialmente o publica para submetê-lo ao escrutínio público de críticas e sugestões durante um determinado período do tempo, e aí, recebendo essas sugestões, ele forma uma versão final do edital. Então, portanto, estamos falando aqui nesse momento do tempo de ter um projeto suficientemente maduro por parte dos governos, que aguarda uma primeira troca organizada com a sociedade de modo mais geral, para que se torne um edital propriamente dito. E, portanto, uma a cada 30 dias, em média, aí, basicamente, sendo lançadas conforme os dados da Radar PPP apresentam. E mais impressionante do que isso, nos últimos 90 dias, 107 licitações publicadas. E aí, portanto, estamos falando de projeto, de fato, que o que falta é uma competição para que o objeto seja adjudicado ao licitante vencedor. Então, nós estamos falando de edital na rua e gente apresentando proposta em cada uma dessas oportunidades de PPPs pelo Brasil. Isso aí num contexto de 2.400 projetos, que é um pouco mais do que isso a quantidade de projetos que a gente monitora diariamente. E para dizer, falei de um passado recente, aí, né, de 90 e 30 dias para cá, mas para dizer que nos próximos 30 dias a gente tem pelo menos mais 131 datas relevantes relacionadas ao pipeline de PVP. E aqui pode ser, por exemplo, data limite para manifestação de interesse em apresentar estudos de viabilidade, data limite para apresentação de envelopes em licitações, enfim, portanto, marcos interessantes, importantes do mercado de PPPs agendados aí para os próximos 30 dias, né? Só para falar um pouco mais sobre esses 2.400 projetos, se vocês me derem a liberdade aqui, eu vou trocar de tela. Vocês continuam vendo minha tela? Sim. Perfeito. Então, só para mostrar esses 2.411, que já são 2.415 desde ontem, né? Então, mais 4 novos projetos foram inseridos desde que eu tirei aquele print. É mais ou menos assim que eles se comportam no pipeline, do ponto de vista de uma divisão setorial. São 342 projetos de saneamento, 336 de iluminação. Aumentar um pouco o tamanho da tela? Aumentar o zoom aí da... Ok, obrigado. Mas só para dar a mensagem geral aqui, inclusive para valorizar mais o nosso tempo aqui, é para dizer que praticamente metade desses 2.400 projetos dizem respeito aos setores de saneamento, iluminação pública, mobilidade urbana e resíduos sólidos, que eu acho que tem tudo a ver com a nossa pauta aqui, porque são setores que carregam em si a questão ambiental, ou pelo menos em que isso é bastante evidente, óbvio, é fácil pensar que projetos como esses deveriam incluir tecnologias e preocupações relacionadas a mudanças climáticas, eficiência energética ou coisas do gênero, e são projetos também que invariavelmente fazem parte da competência municipal.
E aí, para provar que isso que eu estou dizendo não é só uma assunção aqui que vem da minha interpretação, é para dizer também em números que desses 2.411 projetos, os municípios são o ente concedente majoritário, né? Não podia ser diferente, né? Ainda mais no Brasil, são 5.570 municípios, mas o fato é que isso se confirma na medida em que 65% de todos esses projetos, desses 2.414 projetos, são municipais e 559 são de estados. Portanto, o mercado de infraestrutura no Brasil, do ponto de vista de quantidade de projetos, não há dúvida alguma que ele acontece no âmbito subnacional. E aqui só para um recorte rápido para mostrar como que esses projetos se espalham, né? E já encerrando essa primeira, pretendendo encerrar essa primeira pergunta aí que o Marcos me fez, né? É assim que esses projetos estão se espalhando atualmente no pipeline. E aí eu peço só que vocês não se deixem enganar aqui por essa parte final aqui do gráfico, porque isso aqui mostra um estoque acumulado desde que a gente fez esse monitoramento, portanto, desde 2014. Então, naturalmente, que cancelados e paralisados vão ser maiores porque carregam essa experiência, né? Mas se você for olhar só para a parte viva do pipeline, você vê que há uma distribuição bastante harmônica aqui em relação a projetos cuja intenção pública foi oficialmente anunciada pelo ente concedente, projetos em que a modelagem foi iniciada propriamente, e aqui ela pode, inclusive essas pilhas podem se somar, né? Por projetos que estão em estruturação e projetos que terminou a estruturação, mas que aguardam um próximo passo, que seria a abertura da consulta pública, e aí depois desse período de escrutínio público, a consulta pública sendo encerrada para o poder público poder tratar essas sugestões e essas críticas que vieram, e aí finalmente o início da fase de licitação, o encerramento da licitação, que se dá no momento em que o objeto é adjudicado a um licitante vencedor. Então, a gente mostra, a partir desse gráfico, o quanto que projetos de PPP seguem vivos no mercado brasileiro, com uma predominância gigantesca no âmbito subnacional, mas correndo como as coisas normalmente, no mesmo fluxo que as coisas normalmente tiveram aí nos últimos 5, 10 anos aqui no Brasil, independentemente, aí a gente entra um pouco nesse tema aí também, sobre a questão da pandemia, que é impossível de ignorar. Eu queria que você voltasse para a pandemia daqui a um segundo, mas me impressiona muito 3 mensagens que você passou. 2.415 projetos. Isso é projeto para burro, né? Acho que essa primeira mensagem takeaway seu aí é que de onde a gente está sentado, olhando um pouco para o mercado latino-americano, não há nenhum país na região que tenha qualquer volume de iniciativa perto disso. Portanto, é realmente incrível o que o Brasil tem feito de fazer PPPs. Há muita PPP no Brasil, acho que é a sua primeira mensagem. Sua segunda mensagem que me surpreendeu da sua fala é o protagonismo subnacional. É a participação dos municípios, que é novo, né? As rodadas de concessões da década de 90 e 2000 não tinham quase nenhuma iniciativa subnacional. Isso muda tudo, como eu quero explorar com você daqui a pouco. E terceiro, mas também muito importante, a terceira mensagem que você comunicou, é que me impressionou a quantidade de projetos em ativos ambientais, em ativos com foco em redução da mudança climática, que 50% dos projetos têm uma consequência de mudança climática. Algo que me diz assim, que o Brasil está fazendo é mainstreaming ativos ambientais dentro do fluxo de projetos. Muito interessante, eu quero voltar a esses pontos. Mas eu queria que você explorasse essa última coisa que você mencionou um pouco aí. O mundo está diante de uma crise sem precedentes. Isso tem mudado o que está acontecendo no Brasil? Assim, essa tendência de muitos projetos está diminuindo ou não? É ótimo que você faça essa pergunta, Marcos. Deixa eu voltar aqui para a minha apresentação. Porque eu acho que para ter autorização para fazer o webinar hoje, a gente tem que falar sobre a pandemia, né? No final do dia, seria até talvez intelectualmente desonesto ignorar isso tudo que está acontecendo e vir falar aqui sobre parceria público-privada como se estivesse tudo bem, estivesse tudo certo. Então, assim, eu acho que respeitando a nossa audiência aqui, eu acho que a gente tem que contextualizar um pouco da política pública de PPPs no Brasil e como que isso está sendo afetado pela crise do coronavírus. É o que eu gostaria de tentar fazer aqui mais adiante. No primeiro lugar, eu peguei um extrato aqui de uma notícia que saiu na Exame, e a fala, talvez ela esteja em harmonia
com uma reação extremamente legítima que todos nós aí talvez tenhamos flertado com ela, ou mesmo que seja a reação que mais nos representa atualmente, que é de ter uma posição um pouco mais conservadora ou um pouco mais reativa em relação ao que está acontecendo no mercado e entendendo, porque é muito legítimo que se entenda, que essas coisas precisam aceitar que existe uma pandemia ali fora e se adaptar ao fato de que tem um novo assunto prioritário que não pede licença e que não negocia, que é o contágio do coronavírus, né? Então, essa reportagem fala em paralisia do Congresso, instabilidade afetando o setor de infraestrutura. As aspas que eu cortei de lá foi o que até pouco tempo atrás, antes da pandemia do coronavírus, parecia praticamente certo, agora paira em uma nuvem de incerteza, né? A reportagem faz referência aí à atividade do nosso legislativo aqui sobre a modernização do marco legal do saneamento, ou mesmo sobre a lei geral de concessões, que são assuntos que estavam na crista da onda aí da comunicação, fazendo parte aí das principais notícias da grande mídia por um bom período de tempo e que simplesmente hoje não estão sendo alvo de debate, a despeito de alguns esforços aí que estejam sendo feitos aí para que isso possa ser resgatado, mas esse é o fato e é uma notícia extremamente recente, aqui a reportagem assinada pela Carla Aranha, de abril de 2020, né? E aí, como eu falei para vocês, tentando guardar coerência com a minha obsessão por tentar trazer números para amparar aqui a nossa opinião, eu pedi para os nossos analistas produzirem uma série de gráficos que tentassem dizer o quanto que isso é verdade, ou o quanto que isso de fato tem impactado o pipeline brasileiro de projetos. Porque a sensação ela está aí, ela é respeitável, estamos juntos, mas vamos ver também o quanto que isso tem sido de fato resultado na prática. Pois bem, e aí eu levo vocês a esse primeiro gráfico aqui. Esse primeiro gráfico ele traz uma notícia que de fato não é tão boa e ela talvez ajudasse, inclusive, na impressão que a repórter teve naquela notícia dela. O que a gente consegue enxergar aqui? Que havia, de certa forma, um patamar, ou pelo menos um padrão, na quantidade de projetos que governos suspendiam ou adiavam durante um determinado mês. Aí vocês percebam nessa série histórica que começa em janeiro de 19, que ela fica oscilando, aí de fato tem alguns vales, mas ela fica ali na ordem de 20 e poucos projetos que são adiados ou suspensos durante esse período. E percebam que em março, que a gente pode, na linha do tempo da pandemia, talvez esse negócio começou a ficar sério no Brasil aí por volta de 10, 8 de março, então o mês de março, de fato, precisou conviver com uma quantidade de adiamento ou suspensão de projetos bem mais séria do que o que a gente estava acostumado a lidar. Agora, o que eu convido vocês a uma reflexão o que há de extraordinário em pensar que uma reação de um governante que ficou por 2 anos estruturando um projeto, botando energia, contratando consultor, modelando o projeto, afundando dinheiro, pensar que ele simplesmente, porque ele tem um cronograma que o orienta a publicar esse projeto por agora, que ele o faça, mesmo no contexto da pandemia. É razoável pensar que isso fosse feito, ou é mais razoável pensar que, de fato, ele suspenda licitações? Calça os sapatos lá do gestor público lá de Santa Catarina, que estava usando como flagship do programa de PVP a concessão do Centro de Eventos de Balneário Camboriú. Não tem nada mais óbvio que vai ser afetado enquanto a vacina não surgir do que a possibilidade de aglomeração de pessoas. Ou seja, eu não acho que faz o menor sentido pensar em licitar ou convidar para uma concorrência competitiva e esperar extrair valor público dela um objeto que é uma concessão de um centro de eventos. Então, faria sentido ou faz mais sentido aguardar, fazer um pushback nesse projeto, esperar ver como é que o mercado se comporta, esperar ver como é que essa situação se estabiliza e aí esse projeto volta à tona no momento em que o mercado já está mais bem organizado. Então, o que eu acho, usando isso como uma proxy, né, o que eu acho é que houve um comportamento dos gestores públicos de suspender e adiar projetos para fazer um movimento que fosse um pouco mais coerente, racional e estratégico num outro momento do tempo, quando a gente tivesse um pouco mais de clareza sobre a questão sanitária. E perceba que isso é tão verdade porque a paisagem ao fundo dessas barras é uma área de cancelamento de projeto. E nada houve de diferente
em relação ao cancelamento de projetos. Então, o coronavírus, pelo menos no mês de março, não fez expandir o cancelamento de projetos como fez expandir a suspensão e o adiamento. Então, projetos não estão sendo cancelados no Brasil por causa da pandemia, mas está tendo uma reação legítima de governos de aguardar o melhor momento do tempo para tirá-los das gavetas. Isso, então, falando sobre adiamento, suspensão e cancelamento, que é, portanto, uma notícia que eu não considerei necessariamente boa, mas ponderei sobre elas para dizer que elas são razoáveis. E aí, tentando trazer um pouco mais de luz, deixa eu ver se eu... Pronto. Sobre projetos novos, é que você vê que, de fato, o mercado de PPPs e concessões, ele não tem uma tendência a arrefecer por conta da pandemia. Se você comparar, primeiro, antes de tudo, né, um contexto histórico, não um contexto histórico, um contexto temporal. O ano de 2020, num cenário em que todos aqui concordamos que os municípios são os protagonistas em números de projetos no pipeline nacional, o ano de 2020 não era, independentemente de pandemia, o ano para você esperar um grande lançamento de novos projetos, porque nós estamos em reta final de governos municipais, então o natural é que os governos mais assinem contratos, porque durante os 4 anos eles foram sendo estruturados, do que eles comecem novos projetos, inclusive porque não há garantia de que os prefeitos farão seus sucessores ou que se reelegerão, então normalmente não é o momento do tempo ou que haja um número grande de lançamento de novos projetos. Então, pois bem, feita essa ressalva. E aí, mesmo assim, se você comparar os 4 primeiros meses do ano de 2020, portanto, se você botando no contexto de pandemia, né, quando isso surgiu lá em Wuhan, lá em final de novembro, início de dezembro, já havia algum sentimento de que isso chegaria por aqui, mas mesmo assim, tanto nos meses de janeiro, fevereiro, março e abril, a gente teve no mínimo o mesmo número, mas na grande maioria deles, janeiro, fevereiro e março, um número maior de novos projetos do que no ano anterior. Então, o mercado de PPPs no Brasil, no ano de 2020, nesse primeiro quadrimestre, seguiu ativo, seguiu se desenvolvendo e com novos projetos sendo lançados num ritmo, pelo menos, bastante parecido, se não um pouco maior, do que no ano de 2019. Aí falamos de projetos novos, falar sobre licitações em cursos, né? Falamos sobre o início da estruturação, agora movendo um pouquinho mais adiante para a fase de licitação de projetos. Isso que dá um termômetro muito legal assim, sobre o mercado, na minha opinião. Pois bem, também nesses mesmos 4 meses do ano de 2020, houve mais licitações, mais projetos com licitações em andamento do que nos respectivos 4 meses do ano anterior. Isso é muito legal de dizer, porque nós estamos querendo dizer que no mês de abril, enquanto a gente conversa aqui, tem 119 licitações de PPP em aberto. Em algum momento do tempo que eu falo, quando eu digo em aberto, é entre a publicação do edital e a adjudicação do objeto. Então, pode ser que esteja correndo o prazo de publicidade, portanto, ou o prazo de apresentação de propostas, ou esteja em fase recursal, enfim. Mas o fato é que tem 119 licitações de PPP em aberto enquanto a gente conversa com a pandemia lá fora. E mais do que isso, se você for olhar para abril, que em tese é o mês, e esperamos que seja o mês que vai representar o pico da crise, mesmo nesse mês de abril, a quantidade de licitações em andamento é maior do que 7 dos 11 meses anteriores, portanto, cumprindo o exercício de um ano para trás, né, contínuo, entre abril e abril. Esse abril de 2019, entre maio e abril, maio 19 e abril de 20, esse mês de abril, ele ganha de outros 7 meses em quantidade de projetos que estão em licitação corrente. Então, acho que com esse contexto, eu gostaria só de relativizar aquela primeira reportagem da Exame para trazer uma reportagem dessa mesma revista Exame, em que ela faz uma fala, porque na verdade ela traz uma fala do ministro Tarcísio, que é uma fala que eu acho que gera uma esperança baseada em fatos, né? Que o apetite do mercado de infraestrutura, e portanto para contratos de concessão e PPPs, ele não é afetado por conta do coronavírus, principalmente pelo fato de que ele costuma lidar com um perfil de investidor que está acostumado a olhar para o longo prazo. São contratos que necessariamente são contratos de longo prazo no final do dia. E se tem algo em comum entre todas as crises econômicas da idade contemporânea, é que tem uma expectativa em todas essas crises de que, pelo menos no longo prazo, as coisas vão ficar bem.
Então, o investidor de PPP e concessão, ele não tem necessariamente um afobamento em relação a esse momento de crise, e ele tem muito mais capacidade de continuar olhando para o longo prazo na expectativa de as coisas se estabilizarem. Se essa crise for durar 1 ano ou 2 anos, nós estamos falando de contrato de 35. Então, não faz sentido parar de pensar sobre isso, sobretudo em função do fato de que as concessões de PPP estão sendo, e não só no Brasil, enxergadas como um veículo de potencialização da recuperação econômica das nações. Excelente, Naves. Excelente, Guilherme. Se eu puder registrar aqui, que eu acho que chave da sua fala é que março registrou mais suspensões de projetos, mas tanto o número de licitações quanto o número de novos projetos segue o mesmo. Portanto, parece até agora que a pandemia teve um impacto pequeno. Eu acho que em termos de conteúdo ainda há um problema por se resolver, que eu acho que o tema do coronavírus vai gerar uma rediscussão sobre como riscos devem ser alocados nos contratos. Portanto, talvez eu seja um pouco menos otimista que você, que esses projetos que estão sendo desenvolvidos vão poder ser desenvolvidos com a mesma estrutura que tinham antes. Um tema típico e que talvez o ministro de Infraestrutura ainda não veja é o tema de risco de demanda. Será que as futuras concessões seguirão transferindo o risco de demanda para o privado? Mas isso é cedo para dizer. Eu acho que seus dados revelam com incisividade que o apetite por PPPs e concessões no Brasil segue muito ativo. A gente tem pouco tempo, eu queria tentar agilizar um pouco o fluxo para te fazer e seguir com a seguinte pergunta. Quando você olha para o futuro das PPPs, o próximo passo, o que você acha que são os grandes problemas que o Brasil enfrenta? Eu já entendi que você é otimista, que você acredita que tudo vai bem. Eu preciso ser, Pois bem, então, Marcos, eu queria conectar isso já para tratar sobre esse assunto. Desculpa, vou só te pedir para ser rápido, para que a gente possa dar um tempinho para as perguntas. Perfeitamente. Então, eu queria conectar isso, inclusive, para otimizar o nosso tempo aqui, para responder isso, falando um pouco sobre essa experiência que a Radar PPP teve com o BID e essa agência de fomento com o qual a gente teve a oportunidade de desenvolver um projeto. No primeiro momento, a gente identificou que tinham 3 eixos fundamentais assim que dialogam bastante com aquele quebra-cabeça que você mostrou no início, né? Quer dizer, que eram coisas que a gente pretendia atuar para poder endereçar e aprimorar o ambiente de estruturação de projetos de PPPs dentro daquela determinada localidade. Primeiro de tudo, era a ausência de recursos humanos com capacidades para lidar com PPPs e concessões em municípios, né? Acho que aqui todo mundo concorda que contratos de PPPs eles exigem um outro tipo de conhecimento e uma outra cultura para lidar com contratos no contexto da administração pública, com muito mais, com um nível de sofisticação mais alto, com um risco de errar capaz de gerar consequências muito mais gravosas. Então, ter esse material humano dentro dos municípios parecia ser um desafio muito grande. Um segundo nível, e aí até como uma consequência disso, a gente percebeu várias administrações públicas recorrendo ao uso do PMI, o que não é para mim de forma alguma um problema, mas recorrendo ao uso do PMI com uma forma um pouco mais irresponsável, até como uma resposta ao fato de que não havia capacidade interna instalada, meio que confiando, fazendo um exercício de fé em relação aos estudos que vinham da iniciativa privada, né? Só para contextualizar, PMI são métodos, uma ferramenta em que o poder público convoca a iniciativa privada para apresentar estudos ao seu risco, né? E para ficarem eventualmente sujeitos a um ressarcimento no caso do projeto ser assinado. Então, governos meio que usando o PMI, quase que aderindo a propostas que vinham da iniciativa privada, o que para nós parecia ser um potencial, uma verdadeira bomba-relógio. E num terceiro nível, essa pressa política de prefeitos, quando apresentados ao cronograma de estruturação de um projeto de PPP, que demora, sei lá, 6 meses para priorização, 2 anos para estruturação, mais 6 meses para o processo licitatório, eventualmente isso não era comportável dentro do ciclo político de 4 anos, e aí as PPPs eram rapidamente escanteadas, sem ter uma visão de longo prazo, né? Então, aí nesse contexto, a gente percebia que os projetos de PPP no Brasil eles eram carregados por uma taxa de mortalidade muito alta. Então, dentro dessa regionalidade que a gente estava pretendendo atuar, não fugia a regra e a gente caminhava aí para um índice de mortalidade de projetos da ordem de 90%.
Então, o que a gente podia Desculpa, fazer só para para entender o que você está mudar? dizendo. Está dizendo que de todos os projetos iniciados, só 9% ou 8% viravam contratos? 90% iam para o lixo, é isso? É exatamente isso. Quer dizer, em algum momento entre a priorização e a assinatura do contrato, esse projeto perdia fôlego e ele ia para a gaveta. E nós estamos falando de Que projeto que desperdício morria de logo na recursos. priorização. Perdão. Que desperdício de recursos que isso representa. Surreal, né? E se você pensar entre aquele que foi priorizado e porque simplesmente ele fez parte de alguma divulgação de um programa de PVP municipal, aí tudo bem. Agora pensar naquele que eventualmente percorreu toda a rota de estruturação, licitação, aí morreu porque o judiciário teve uma incompreensão sobre o projeto, ou porque o projeto de fato se mostrou falível na visão de um órgão de controle, isso sim é um desperdício de recurso público que, enfim, afeta resultados muito emblemáticos que uma administração municipal poderia trazer, né? Enfim, e aí a gente pensou, pô, então o que a gente pode fazer para tentar reverter um pouco esse quadro? Ou maximizar a taxa de conversão dos projetos, ou gerar pelo menos mais segurança e confiança no gestor público. E a gente pensou nessa organização aqui para oferecer a essa agência produtos relacionados ao desenvolvimento de capacidades separados em dois eixos, um voltado a treinamento e geração de conhecimento, e um outro voltado a dar, de fato, um norte para que esse time que havia sido capacitado pudesse ter a segurança e a robustez para contribuir com as reuniões iniciais de estruturação de projetos no âmbito municipal. Aí o que a gente fez, então? A gente criou um programa de capacitação com 20 participantes inscritos, com 18 momentos presenciais, incluindo uma participação numa conferência grande para mais de 400 pessoas que a própria Radar PPP organizou, e aí levamos todos os participantes desse programa de capacitação para lá, mais de 80 horas de capacitação, teve uma excelente avaliação do time, superior a 90%, e encerramos isso com a certificação internacional em PPPs, talvez vocês já tenham ouvido falar, que é o CP3P, que é uma certificação criada, implementada globalmente por uma das principais certificadoras profissionais do mundo, que é a IPMG International, em parceria com vários bancos multilaterais, entre eles o BID, para tentar uniformizar o conhecimento entre praticantes de PPPs no mundo inteiro. Convido vocês depois a procurarem sobre o CP3P da IPMG International na internet, para quem, enfim, quiser se enveredar por essa linha, talvez o conhecimento mais definitivo do ponto de vista de uniformização de melhores práticas internacionais. Pois bem, então fizemos essa primeira parte do treinamento, depois a gente concebeu um manual que falava sobre estruturação de projetos e programas de PPPs, tinha um aspecto mais conceitual, falava sobre, meio que um kit de boas-vindas para quem quer que fosse entrar dentro dessa organização para ter contato com esse assunto, mas eu destaco dele um anexo que a gente fez, que foi meio que uma proposição de como que essa entidade deveria se organizar institucionalmente para atacar o tema da contribuição aos municípios para a estruturação de projetos de PPP. Então, a gente foi no nível de pensar o organograma dessas organizações, pensar meio que um planejamento estratégico para esse novo birô que seria desenhado dentro dessa organização, que seria o principal vetor aí para tentar desenvolver PPPs no âmbito municipal, se essa organização se convencesse de fato dessa sua missão. E aí, no terceiro nível, a gente concebeu um ranking que analisava dimensões de vários níveis, demográfica, produtiva, política, o ambiente, o framework legislativo, a experiência pregressa com PPPs e aspectos fiscais de cada município, ponderou sobre mais de 40 variáveis para criar um ranking a partir do qual a gente dizia: faz mais sentido botar energia num primeiro momento nesse município por causa dessa avaliação, porque a chance de projetos de PPPs prosperarem por lá serão maiores. Então, a gente já fez um trabalho aqui para tentar combater o fato de que projetos de PPPs morrem, para tentar fazer com que a aproximação da Agência de Desenvolvimento na contribuição a esses municípios pudesse gerar resultados pouco mais próximos de serem palpáveis. Então, fizemos isso tudo, entregamos esse material, foi um trabalho que a gente realizou entre os anos de 2017 e 2018, aí depois também vocês ficam à vontade para fazer perguntas sobre esse projeto, tanto para o BID quanto para a BDE, que em alguma medida esteve supervisionando e enxergando a forma como esses trabalhos se desdobravam no tempo. Excelente, Guilherme. Eu acho que
que essa experiência revela um pouco como que é possível endereçar os problemas que a gente mencionava no começo, né? Que é desenvolvimento de capacidades, melhor regra, priorizar bons projetos, preparar bons projetos, e, no fundo, revela também a relevância das agências de desenvolvimento nesse tema. Eu quero voltar. Eu vou sugerir aos participantes que registrem aí comentários e perguntas para a gente ter uma sessão final. Mas eu queria mudar um pouco de assunto agora, Guilherme, e ouvir sua opinião sobre um tema que me parece importante, né? Como você mostrou, uma boa parte das PPPs e concessões no Brasil estão endereçando ativos que têm um impacto climático relevante, impacto de redução da pegada climática relevante. Como que você enxerga que as PPPs no Brasil, de resto o mecanismo de PPPs de forma geral, pode ajudar o desenvolvimento de financiamento climático, de green finance no nosso país? Bom, muito bem. Eu acho que tem três maneiras, de tentar responder essa pergunta. Começando pela que eu acho que é a mais genérica, mas que ainda assim eu acho que é válida. Em primeiro lugar, PPP destrava projeto. É uma motivação que você tem que ter um enorme cuidado sobre ela, porque ela pode ser extremamente perigosa do ponto de vista de compromissos fiscais, diretos contingentes, mas o fato é que o PPPs, em regra, não envolvem recurso público durante a fase de desenvolvimento da infraestrutura, né, de construção. Em regra, os pagamentos públicos ou a autorização para se cobrar usuários, ela se dá depois que a infraestrutura está disponibilizada, o que é talvez uma principal forma de poder dar eficiência à questão da transferência do risco construtivo. Então, governos podem enxergar nas PPPs uma forma de poderem fazer com que projetos sejam desenvolvidos a despeito de uma eventual circunstância intertemporal de não ter o recurso no curtíssimo prazo para pagar por essa obra numa modalidade de obra pública. Então, PPP destrava projeto. E o fato de PPP destravar projeto pode significar que PPPs podem destravar projetos que levam a causa ambiental como um das suas prioridades ou dos seus objetivos específicos. Em primeiro lugar. No segundo nível, eu queria mostrar também que o fato é que as PPPs elas podem endereçar de forma muito específica objetivos relacionados a projetos que levem em consideração mudanças climáticas, eficiência energética, energia limpa, green finance, meio ambiente de modo geral. Então, eu fiz uma busca no radar de projetos aqui bem rápida, de ontem para hoje, para procurar alguns projetos que eu entendia que poderiam se qualificar como isso. E eu achei muito rapidamente pelo menos 17 iniciativas, por exemplo, de usinas solares, usina fotovoltaica em Petrolina ou Quixeramobim, enfim, vários projetos de eficiência energética, e parte relevante do escopo desses projetos tem a ver com geração distribuída ou fazer com que prédios públicos contem com painéis fotovoltaicos que tornem os próprios prédios públicos, pelo menos o consumo de energia elétrica desses prédios públicos autossuficiente. E aí eu queria destacar esses dois projetos que estão já em fase de licitação, tanto as mini-usinas do Piauí, que é um projeto no governo estadual, quanto o projeto de eficiência energética de Uberaba, que se encontram em fase de licitação. Então, se aumentasse o zoom aí. Depois eu compartilho com vocês isso, porque como isso aqui está na apresentação, eu vou ter dificuldade de aumentar. Mas depois eu compartilho com vocês essa lista para vocês darem uma olhada. E no terceiro nível, que aí sim eu acho que é mais específico e mais relevante, turma, é que eu acho que tem uma primeira questão que é sobre o Marcos estava dizendo, né, que as obras públicas tradicionais elas convivem com um ambiente de financiamento extremamente monótono, né, quando ela é feita pelo Tesouro. E a fala do Marcos, assim, eu acho que vale até a pena a gente trazer a literalidade da 8666 sobre esse tema, para que estejamos todos na mesma página, né? O artigo a Lei de Contratações Públicas Brasileiras, certo? Perfeito, a Lei de Contratações Públicas Brasileiras, perdão. O parágrafo 3º do artigo 7º fala que é vedado incluir no objeto da licitação a obtenção de recursos financeiros para sua execução, qualquer que seja a sua origem, exceto nos casos de empreendimentos executados e explorados sob o regime de concessão. Pois bem, o que isso aqui está querendo dizer? É que quando um governo decide, por exemplo, contratar uma empresa para construir uma escola, por hipótese... Isso não se aplica a PPPs e concessões, confere? Isso é só para obras públicas tradicionais. É isso, inclusive a forma como termina aqui, né? Exceto nos casos de empreendimentos executados e explorados sob o regime de concessão.
Tudo bem, Mas, desculpa interromper. mas o ponto é, sobre as obras públicas tradicionais, quando o governo quer desenvolver uma infraestrutura e contrata, via procedimento tradicional, uma empresa, uma construtora para erguer aquela infraestrutura, ele é obrigado, pela legislação tradicional aqui do Brasil, 8666, a financiar, ou seja, o financiamento para essa infraestrutura ele tem que ser público. É aquela lógica de pagamento cost plus, né, de empreitada por preço global unitário. Ele vai desenvolvendo a obra e vai emitindo faturas correspondentes ao avanço do cronograma físico-financeiro. E nessa realidade, que é extremamente, para usar a expressão do Marcos, eu gostei, monótona, é difícil pensar em mecanismos mais sofisticados de criação, de criatividade para a cesta do financiamento da infraestrutura, que é exatamente o oposto do que acontece no ambiente de parcerias público-privadas, que é quando, em regra, o financiamento da infraestrutura é uma responsabilidade do privado. Portanto, há uma sociedade de propósito específico que tem que correr atrás de capital próprio dos acionistas, ou de dívida, ou de qualquer outra estrutura, como, por exemplo, as técnicas de Green Finance, para poder desenvolver a infraestrutura que ela tem por obrigação derivada do contrato. Então, o fato é que, para maximizar o uso das técnicas de financiamento verde, encontra-se, pelo menos no Brasil, o instrumento da parceria público-privada como uma principal maneira de viabilizar. Inclusive porque o mecanismo tradicional ele é muito hostil a técnicas mais sofisticadas de criar a cesta de financiamento de infraestrutura. Então, eu acho que tem essa questão legal, que eu acho que é primeiro de tudo. Acho que o fato é, a mensagem aqui para encerrar, Green Finance depende de parcerias público-privadas para ganhar escala no Brasil. Essa é a fala. Excelente reflexão, Guilherme. Eu havia pensado, mas você tem razão, na medida em que a implementação de projetos com impacto climático positivo via PPP permite o desenvolvimento de mecanismos de Green Finance, que não seriam possíveis de outra forma. Como você mostrou, se os números estão certos, mais de 1.200 projetos na área de saneamento, iluminação pública, geração distribuída, que são projetos que têm um caráter ambiental e que, quando executados via PPP, permitem que as sociedades de propósito específico acessem o mercado de capitais no universo de financiamento climático, aumentando a eficiência de capital dos projetos e direcionando recursos novos, que são os recursos de financiamento climático, para projetos. Eu acho que esse é um tema que precisa ser explorado mais no Brasil. Fico feliz que vocês estão refletindo sobre isso. Para concluir, eu queria que você falasse em 2 minutos, se você conseguisse aí um pouco, olhando para o futuro, o que você enxerga que vai acontecer em PPPs e concessões no Brasil nos próximos 2, 3 anos, dado todo esse contexto que a gente acabou de discutir? Então, Marcos, eu acho que conectando um pouco com a minha leitura que foi justamente classificada como otimista aqui a respeito da pandemia, eu acho que o mercado de PPPs e concessões ele pode sofrer em alguns determinados segmentos uma necessidade de ressignificação de projetos, isso é bastante específico para dizer que alguns contratos vão precisar ser redesenhados do ponto de vista de demanda, porque o perfil de risco desses projetos não vai encontrar mais investidores com o mesmo apetite que tinham antes da Covid, mas o fato é que o mercado não vai parar, os números indicam mais do que mostrar que o mercado está acontecendo, é uma tendência de crescimento. Se você for olhar para trás, o maior PPP de saneamento do Brasil foi assinado recentemente pela Corsã, no Rio Grande do Sul, um projeto que envolve vários municípios da região metropolitana de Porto Alegre. Isso foi dentro da pandemia, a pandemia não era uma realidade quando esse projeto foi assinado. 3 capitais brasileiras avançam para ter os contratos de iluminação pública assinados, ou seja, um dos maiores contratos de iluminação pública do Brasil. Pelo menos 3 deles serão assinados muito em breve, Manaus, Rio de Janeiro e Porto Alegre. Então, não vejo do lado do mercado, pelo menos nesses primeiros momentos, uma postura de querer falar que infraestrutura no Brasil deixa de ser uma alternativa para investidor. Então, acho que os PPPs continuarão fazendo parte, a causa ambiental vai ficar cada vez mais importante, quer dizer, eu acho que um pouco dessa transformação que isso gera do ponto de vista individual das pessoas é começar a ter
a perceber a importância de olhar para aspectos da ciência com um pouco menos de negacionismo, né? Então, eu acho que o Covid vai despertar em pessoas também, principalmente aquelas que estavam mais arredias a esses argumentos, uma visão para olhar para isso com um pouco mais de carinho. Então, eu vejo também para o mercado de PPPs uma forma de recepcionar essas novas pessoas que passarão a entoar aí esse canto aí de que é importante olhar para as causas ambientais de modo diferente para o futuro das próximas gerações. Excelente, Guilherme. Eu também sou otimista. Eu acho que o futuro guarda boas notícias para PPPs e concessões, especialmente porque, mais do que nunca, governos vão precisar aumentar a eficiência do investimento. Por causa da crise fiscal, tem pouco dinheiro e a eficiência vai ser mais importante do que nunca para ajudar os países a enfrentar a crise sanitária. E, portanto, PPPs e concessões as vantagens que elas oferecem vão ser cada vez mais sedutoras. O único assunto que eu me preocupo é que governos vão precisar lidar de forma mais efetiva com os contratos existentes, né? Principalmente os contratos que transferem ao setor privado riscos de demanda, vão enfrentar uma crise muito grande nos próximos meses, e se os governos não agirem rápido para que os projetos sobrevivam, pode ser que haja uma onda de término antecipado de contratos, e isso afeta um pouco a confiança do mercado. Mas eu sou otimista, acho que já há uma discussão prática nessa direção que vai contribuir para que PPPs e concessões continuem contribuindo de forma muito efetiva para o desenvolvimento da região. Mas obrigado, Guilherme. Não sei se a Cristiane quer fazer algum comentário. Não, eu ia falar sobre a alocação desses riscos em cima dos contratos, mas o Guilherme acabou respondendo também na sua última pergunta. Eu também concordo com você, Marcos. Eu sou otimista também. Infraestrutura está na pauta, sempre esteve. É importante alavancar esses projetos, mas acho sim que, no primeiro momento, pode ter algum impacto, principalmente nos projetos subnacionais, mas que vão ser retomados. Em algum momento isso vai ser retomado e vai ser alavancado a pauta, e eu acho que o sistema, né, o nosso Sistema Nacional de Fomento tem que estar preparado para estar contribuindo aí da melhor forma possível para alavancar esses projetos de parceria pública e privada, ajudar, né, os municípios, principalmente, a estar tratando esse assunto, a capacitar esses municípios para lidar também com essa questão. Excelente. Acho que você tem razão. E o Sistema Nacional de Fomento pode ser um driver muito forte para que a onda de contratos no futuro, pós-pandemia, sejam estruturados de maneira que contribuam para que os países saiam da crise, né? O que eu quero falar para vocês é que, na minha visão, PPPs e concessões têm uma missão a cumprir nesse momento, muito importante, que é todas as vantagens do modelo que a gente apresentou aqui, especialmente a que o Guilherme comentava, né? Possibilidade de obter financiamento de outras formas, inclusive climático, direcionar, criar mecanismos de project finance para que o financiamento adequado seja direcionado ao projeto adequado. Todas essas vantagens vão ter que ser colocadas para o uso, colocadas para a finalidade de ajudar os países a recuperar-se economicamente e para entregar serviços para os cidadãos, para as populações de risco, para as pequenas e médias empresas, enfim, para atender aos objetivos que vão ser tão prementes nos próximos anos. Eu também sou, portanto, bastante otimista. A produção aqui me indica no chat que a gente passou muito do tempo, portanto, eu vou fazer uma pergunta. Eu queria que tanto o Guilherme quanto a Cristiane comentasse. Vou fazer uma pergunta porque não há mais tempo, e vou dizer a mensagem aqui que a produção me indica para todos, é que esse documento, essa sessão foi gravada, vai ser distribuída para todos, sim, e que as demais perguntas a gente responde por e-mail. Mas é uma pergunta relevante,
inclusive para o futuro das PPPs e concessões nesse momento. Guilherme, a pergunta explícita é: quais estados e municípios que já avançaram para a criação de fundo garantidor de PPPs? Se eu puder expandir um pouco a pergunta, que mecanismos de garantia que têm sido usados para além de fundo garantidor? Como que você vê o papel desse fundo de garantia para o funcionamento das PPPs? Queria ouvir um pouco como que a Cristiane enxerga o tema das garantias. E com isso a gente fecha e responde as demais perguntas depois, para também preservar o tempo dos participantes. Guilherme. A experiência com o Fundo Garantidor de PPP aqui no Brasil, no âmbito subnacional, ela está bastante espalhada e ela tem bastante particularidades aí, de acordo com cada ente, né? Talvez o mais tradicional e que é mais referenciado é o Fundo Garantidor que foi criado no estado da Bahia, que usa como recursos o Fundo de Participação dos Estados, né? O repasse do Fundo de Participação dos Estados, meio que canaletando uma parte desse repasse para o pagamento das concessionárias, mais do que, portanto, o garantidor, né, um fundo pagador de projetos de PPP, e ele teve esse modelo replicado e utilizado em outros lugares. Então, assim, vários outros estados da federação se valeram de estrutura similar, Alagoas é um deles, enfim. Mas mais do que fundo garantidor, a questão é que estados e municípios eles ficam preocupados com criar tecnologias para cada contrato específico que seja interessante. Então, criar, por exemplo, um colchão por meio de alguns contratos de penhor para poder atender a uma determinada obrigação contratual de pagamento explícita dentro de um contrato. Tem algumas outras circunstâncias que governos podem querer vincular recebíveis de companhias estaduais, por exemplo, governos municipais podem colocar recebíveis de companhias de saneamento por meio de contratos de programa e vinculá-los a pagamentos de contratos de PPP. Outros podem fazer, como o caso do Espírito Santo do Rio de Janeiro, pensar na vinculação de royalties do petróleo ou coisas do gênero. Então, a questão é sempre encontrar fontes que possam ser garantidoras, independentemente disso estar num fundo ou qualquer outra natureza jurídica que seja, mas a forma é como fazer com que o governo se autocontenham no seu direito de estar inadimplente com as concessionárias, dando maior previsibilidade. Então, eu não tenho exatamente quais são os municípios que têm fundos garantidores aqui, é uma pesquisa que a gente pode até fazer depois, encaminhar para o BID e para a BDE para a gente poder compartilhar, mas o fato é que a procura por técnicas de garantir o pagamento dos compromissos diretos em contratos de PPPs é, de fato, uma questão bastante importante no âmbito subnacional. Cristiane, visão da BDE. Nós fizemos, o tema é relevante, Fundo Garantidor sempre teve na pauta, né, era a discussão inicial, inclusive, do grupo da BDE de PPP, logo no início que a gente discutia, era um gargalo. A gente fez estudos, Guilherme, eu posso mandar para você isso na ocasião, né? Não está tão atualizado, acho que foi 2016 ou 2017, até em parceria com o BID, sobre os instrumentos, quais eram os estados que já tinham uma legislação voltada para constituir um fundo garantidor, mesmo que já tivesse constituído seu fundo garantidor. Mas nós temos algumas experiências, sim, o próprio sistema. Você citou aí a Bahia, então tem a Desenho Bahia aí trabalhando junto com o governo da Bahia nesse tema. A Fomento Paraná recentemente estruturou também, o governo do Paraná também tem um fundo garantidor voltado para a PPP e outros entes da federação também, e que os associados que trabalham com o tema, de alguma forma, estão aí acompanhando. Agora, a gente chegou ao longo dessas discussões, até mesmo na ocasião, conversar, né, com a BGF, né, a Associação dos Fundos Garantidores, para ver como é que a gente alavanca isso em termos nacionais, até porque parou um pouco essa discussão, tendo em vista a questão fiscal dos estados na ocasião, mas eu acho que a gente pode avançar, Marcos, com relação aos municípios. Com relação aos municípios, esse estudo que nós realizamos não pegou os municípios, pegou só os estados. Então, eu acho que vale a pena, Guilherme, fazer essa pesquisa para a gente ter uma noção também do que é possível. A garantia sempre é um tema aí no nosso radar e que eu acho que tem que ser discutido exatamente para proporcionar
esse crescimento das PPPs no Brasil. Seguramente, Cristiane. Eu vou sugerir aqui à produção, Johan, que envie aos participantes esse estudo ao qual a Cristiane se referiu, que de fato revela. Só um ponto adicional, há muito poucos estados e municípios que desenvolveram fundos de garantia efetivos, né? Na verdade, fundo garantidor é algo que foi muito pouco utilizado, quase nunca, e a maioria das soluções tem outra solução. A produção está me mandando encerrar, eu só preciso fazer um breve comentário sobre o tema muito importante que surgiu numa pergunta. A pergunta é como transversalizar critérios climáticos e sustentáveis nas diretrizes de desenvolvimento dos projetos de infraestrutura. Isso é super importante. Minha reflexão é só que, recentemente, que PPPs podem ser um mecanismo para transversalizar. Há uma dificuldade imensa de transversalizar projetos de infraestrutura com obras tradicionais, e as PPPs permitem que se transversalize, ou que se inclua nos projetos, por duas razões. Primeiro, porque você pode ter um fluxo de projetos que você tenha claramente um momento de checar os componentes ambientais. E segundo, por causa desse tema que o Guilherme Naves apresentou, que projetos de PPP facilitam o acesso a veículos climáticos, a veículos de financiamento climático, que governos, que as fazendas públicas tipicamente não têm. Mas vamos responder tudo isso com calma. Eu queria, Guilherme e Cristiane, agradecer imensamente a vocês pelo tempo e energia. Essa agenda que vocês estão apresentando e defendendo é muito alinhada com a agenda do BID para o desenvolvimento da região, e esse diálogo continuará. Eu queria que cada um, se pudesse, 30 segundos, concluir os comentários, e assim a gente encerra essa discussão por hoje. Bom, queria agradecer também, mais uma vez, a parceria do BID e da Radar PPP. A gente vai continuar, esse tema é um tema também prioritário, infraestrutura prioritário. Marcos, você até mencionou o Laboratório de Inovação Financeira, e dentro do laboratório também estamos discutindo tanto mudanças climáticas, envolvendo a questão dos projetos de infraestrutura. Nós temos um subgrupo sobre saneamento, mas também falamos sobre eficiência energética e todos esses resíduos sólidos. Então, esses dois temas estão aqui, são prioridades para a BDE, tanto mudanças climáticas quanto infraestrutura, e a gente acha que o nosso sistema nacional de fomento, ele faz a diferença, não só nesse momento, mas em todo o percurso da história do desenvolvimento brasileiro. Então, também vamos continuar fazendo a diferença na parte de projetos de infraestrutura. Obrigada, eu conto também com a parceria de vocês para a gente estar tocando os próximos passos aí com relação à parceria pública e privada. Eu estou convencido de que a infraestrutura será fundamental para a recuperação econômica dos países. Acho que a pauta de financiamento verde, ela se conecta a isso de modo bastante orgânico. Tem uma expectativa enorme de que mais projetos e mais iniciativas como essa possa cair aí nas nossas mesas aí para a gente desenvolver projetos dessa forma. Eu não vou me estender na fala, não vou ser solidário aí à produção que está aflita, né, como o Marcos disse. Então, agradecer profundamente, a Radar PPP fica à disposição e muito obrigado. Obrigado, e para nós do BID é um prazer poder contar com o apoio de atores. Nossa vocação é ajudar na coordenação de diferentes players privados e públicos na produção dos objetivos de desenvolvimento. Por isso, obrigado pela confiança e seguimos em diálogo. Obrigado e um abraço a todos. Obrigada.